Prefeituras do Nordeste fecham em protesto à redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. E ninguém liga, pois em dias normais é difícil de ver uma delas aberta. Em Buíque, prestação de contas de 2021 é aprovada com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado. De novo. Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 prevê quase 2 milhões de reais para assuntos jurídicos do prefeito e causa indignação dos vereadores. Se você ficou até aqui, aproveite e tome o primeiro cafezinho de setembro com a gente. No ar para todo mundo no seu streaming de áudio favorito em nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já agradeço a você que me acompanha pela atenção e pelo carinho de sempre. Centenas de municípios do Nordeste, principalmente, fizeram uma espécie de greve nesta quarta-feira, fechando as suas prefeituras. Essa greve é contra a redução nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios feita em agosto. Alguns dos prefeitos dessas localidades alegam que a redução nesses repasses chega a cerca de 20%, o que compromete seriamente as suas finanças, uma vez que esses municípios produzem muito pouco ou quase nada e são quase que totalmente dependentes das remessas constitucionais. Buíque, no agreste de Pernambuco, que já tem uma fama muito feia de dar ponto facultativo e feriado para parar por nada, também não ficou de fora dessa paralisação. A quem nos acompanha pelo YouTube, na descrição desse episódio tem o link da coluna de opinião que foi publicada em nosso site sobre o assunto. Lá vocês verão algumas informações importantes sobre os repasses do FPM para Buíque. Inclusive que entre janeiro e agosto deste ano já foram enviados mais de 31 milhões e 300 mil reais ao município, 1,12% a mais que no mesmo período do ano passado. Acesse e confira podcastcafezinhooficial.blogspot.com. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco aprovou com ressalvas a prestação de contas de Buíque referente ao ano de 2021. No ano em questão, vale lembrar, ocorreu o ápice da pandemia de Covid-19, com o aumento descontrolado no número de infecções, internações e óbitos, não apenas no município, mas em todo o planeta. Essa já é a quarta prestação de contas do prefeito Arquimedes Valença a passar com ressalvas no TCE, que ainda fez determinações e recomendações para controle das despesas de pessoal, principal problema das finanças buiquenses desde 2017. Ainda consta na pauta de julgamentos do TCE a prestação de contas de 2020, que foi retirada de pauta há alguns meses atrás e não tem previsão de retornar a julgamento. Agora, caberá à Câmara de Vereadores decidir se concorda integralmente com a decisão do tribunal ou se votará pela rejeição ou aprovação integral das contas de 2021. Essa sessão deliberativa ainda não tem data para acontecer. Ainda em Buíque e ainda na quarta-feira, a Câmara de Vereadores antecipou o horário de sua sessão deliberativa, sendo realizada desta vez às 3 da tarde. A pauta de votação foi um projeto de lei enviado pelo prefeito Arquimedes Valença sobre as diretrizes da Lei Orçamentária de 2024. Por mais que tenham divulgado que todas as receitas e as despesas ficaram em 232 milhões de reais,
o que deixaria os cofres públicos vazios, sem ganhos nem perdas. É importante esclarecer que existem diversas fontes de receita no município e que, para se concluir se determinado município terá superávit ou déficit, são levados em conta as receitas e despesas correntes e primárias. Segundo a própria prefeitura, as receitas correntes para o ano que vem estão previstas em mais de 202.700.000 reais, o que seria a maior arrecadação já registrada na história do município. Já as despesas correntes superariam novamente as receitas, em nível igualmente recorde, com uma previsão de mais de 206 milhões de reais, deixando os cofres públicos com um saldo negativo de quase 4 milhões. Existem diversos tipos de receita na administração pública, ou seja, fontes de arrecadação: recolhimento de impostos municipais, repasses e transferências constitucionais, emendas parlamentares, entre outros. A chamada receita corrente líquida é a principal, sendo inclusive objeto de averiguação nas prestações de contas dos municípios. Vale lembrar que os prefeitos só podem usar no máximo 54% desse tipo de receita para pagamento de despesas de pessoal. O chamado resultado primário, que é quando se pega as receitas primárias e subtrai pelas despesas primárias, tem uma previsão de, em 2024, fechar com um rombo de quase 20 milhões de reais. Para efeito de comparação, a LDO de 2023, que foi aprovada ano passado, prevê que Buíque encerre esse ano com um rombo no resultado primário de 15.600.000 reais. Receitas primárias são, em sua maioria, os tributos arrecadados, e despesas primárias são aqueles gastos que a prefeitura precisa fazer para manter os serviços essenciais funcionando no município. A vereadora Maria Clara foi a responsável por avaliar esse projeto de lei na Câmara e propôs algumas alterações em determinados artigos, como, por exemplo, a inclusão da obrigatoriedade do cumprimento das determinações do Tribunal de Contas do Estado pela Prefeitura. O total dos chamados créditos suplementares não poderá passar da casa dos 20 milhões de reais, ou 10% da receita total prevista para o ano que vem. A LDO, com todas as suas alterações, foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. No entanto, um dado curioso chamou a atenção: a destinação de R$ 1.934.000 para atividades jurídicas. Esse valor será 255% maior que o aplicado neste ano. Não há de forma oficial a informação de quem seja o secretário ou secretária municipal de assuntos jurídicos, que é quem ficaria com essa responsabilidade. Muito menos uma lei ou decreto municipal que definiu a criação ou a quem pertence as atribuições dessa secretaria. Pouco mais de R$ 1.800.000 são somente de sentenças judiciais proferidas contra a prefeitura, o prefeito e os secretários municipais no exercício do cargo. E isso porque estamos falando da previsão para 2024. Apenas para título de comparação, neste ano de 2023, as sentenças judiciais contra a administração pública buiquense consumiram R$ 440.000. E ainda falando sobre aumento de despesas, no ano que vem, as atividades do gabinete do prefeito consumirão quase R$ 1.400.000 dos recursos públicos, 4,32% a mais que em 2023, enquanto que a assessoria do gabinete do prefeito gastará quase R$ 2 milhões, um aumento de mais de 22% no valor gasto neste ano. Uma das diversas manutenções das atividades do departamento terá um aumento em suas despesas de quase 70%,
gastando quase 8 milhões de reais. A área da contabilidade terá um aumento nas suas despesas de 48%. As despesas para a reforma e construção de prédios públicos, segundo a LDO, aumentarão em 208%. Mais detalhes sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de BUIC de 2024 serão dados ao longo deste mês em nosso site. Acompanhe no podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Como muitos de vocês devem saber, neste mês ocorre o Setembro Amarelo, campanha de conscientização sobre o suicídio que durará até o dia 30, tendo no próximo dia 10 o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por ano, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio no mundo inteiro, segundo a Organização das Nações Unidas. Levando em conta que existe a subnotificação destes casos, existe a possibilidade desse número chegar a até 1 milhão por ano. Aqui no Brasil, existe uma estimativa de que ocorram em média 38 suicídios por dia, ou 14 mil casos todos os anos. Um dos principais motivos a levarem essas pessoas a cometer tal ato é a depressão, um distúrbio mental que merece a devida atenção e acompanhamento profissional em casos mais graves. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo, por telefone no 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias. O endereço do e-mail e do chat estão no site cvv.org.br. Você ainda pode ir a um dos pontos de atendimento presenciais espalhados por todo o país. Aqui em Pernambuco, o CVV atende presencialmente no Recife, em Caruaru e em Petrolina. Os endereços detalhados podem ser vistos no site cvv.org.br. Repetindo, cvv.org.br. Em maio do ano passado, o podcast Cafezinho trouxe uma reportagem especial sobre os efeitos da depressão em jovens, público que mais comete suicídios em todo o mundo. À época, trouxemos dados de um levantamento feito pela ONU sobre os efeitos do isolamento provocado pela pandemia de Covid-19 na saúde mental dos jovens. Encerraremos esta edição reapresentando esta matéria. Lembrando a você que está me ouvindo e que pode estar passando por isso, se precisar, peça ajuda. Voltamos no dia 16 de setembro. Um grande abraço a todos e até a próxima edição. Em 2020, o mundo foi surpreendido com o surgimento do até então desconhecido coronavírus. Sem vacina e sem o devido conhecimento a respeito, o jeito foi tentar se isolar das outras pessoas como dava, passando cada vez mais tempo em casa e trocando as interações reais pelas virtuais. Esse isolamento quase que forçado levou muitas pessoas a desencadearem doenças relacionadas à sua saúde mental, como depressão e transtornos de ansiedade. Pelo menos 300 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela depressão. Só no Brasil, esse número já chega a 34 milhões. Segundo um resumo científico divulgado em março pela Organização Mundial da Saúde, somente no primeiro ano da pandemia houve um aumento de 25% na prevalência global de depressão e ansiedade, ou seja, mais pessoas ficaram depressivas e ansiosas. A depressão é um distúrbio que pode ser causado por diversos fatores internos e externos,
como a dificuldade em lidar com situações desafiadoras e muitas vezes imprevisíveis, como a pandemia e todas as suas consequências, e até mesmo uma desregulação dos hormônios que controlam as emoções em nosso corpo. Ainda segundo o resumo da OMS, a pandemia afetou ainda mais a saúde mental dos jovens, que naturalmente já passam por alterações de humor e crises emocionais por conta da puberdade e da adaptação à fase adulta, com todas as novas pressões sociais às quais são introduzidos. Com a pandemia, o medo de se infectar, o sofrimento pela perda de entes queridos pela Covid e o período de luto quebrado abruptamente por causa do risco de contaminação pela doença foram mais motivos expressores para esses jovens, que acabaram tendo comportamentos extremos como a automutilação e até mesmo cometeram suicídio. E mesmo após os avanços na imunização da população e as flexibilizações nas medidas restritivas, para este grupo, a volta à socialização presencial ainda é um grande desafio. Isso porque o tempo passado em excesso em frente às telas contribuiu para deixar alguns jovens ainda mais isolados, seja por conta das aulas remotas ou mesmo vendo vídeos em plataformas como o TikTok. Em geral, estes são os sintomas mais comuns de depressão em jovens: falta de entusiasmo, energia ou motivação, afastamento ou isolamento de atividades sociais, confusão ou dificuldade em tomar decisões, baixo rendimento escolar, problemas alimentares, insônia e distúrbios de sono, baixa autoestima ou sensação de culpa. Alguns abusam do álcool ou drogas e demonstram ansiedade ou medos antes nunca demonstrados e uma inquietação ou irritabilidade em excesso. Junto com estes sinais, ainda há o afastamento por parte dessa pessoa de qualquer relação social e ainda a perda do interesse e prazer em coisas, atividades e pessoas que antes ela gostava. O suicídio desencadeado pela depressão já é a segunda maior causa de morte em jovens entre 15 e 29 anos no mundo. Existem alguns sinais que podem indicar esse risco. Quando esse jovem começa a falar muito sobre morte, suicídio ou mesmo provoca ferimentos em si mesmo, demonstrações de pânico ou ansiedade crônicos, insônia constante, alterações na personalidade ou aparência, alterações nos hábitos de sono ou alimentares, baixo rendimento escolar e até a distribuição de objetos pessoais. A depressão em jovens pode ser confundida erroneamente com um breve sentimento de tristeza ou mesmo com uma fase da puberdade. Porém, quando um desses sinais citados é detectado, é importante que os pais e responsáveis busquem tratamento, até porque nem o próprio jovem consegue reconhecer que está deprimido. O Sistema Único de Saúde, o SUS, fornece tratamento gratuito para todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves. Inicialmente, você pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Lá, o clínico geral vai marcar uma consulta, analisar seu histórico e fazer uma avaliação. No caso de depressão leve, a pessoa pode ser tratada na própria UBS. Caso se trate de um caso moderado ou grave, o clínico irá encaminhar para um especialista, como psicólogo ou psiquiatra, no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Nesses centros há um trabalho de diversos profissionais para fornecer um atendimento mais humanizado, prestando atenção nas particularidades de cada paciente e evitando qualquer tipo de julgamento ou preconceito. Afinal de contas, falar sobre esses problemas é muito difícil para eles. E é necessário entender essa dificuldade e deixá-los confortáveis para se abrirem e dizer o que estão sentindo. Apenas em casos muito graves, a serem avaliados pelo especialista, é que o uso de remédios antidepressivos acaba sendo prescrito. Na maioria dos casos, são feitas consultas com o psicólogo, aqui envolvem mais entrevistas e conversas entre o paciente e o médico,
recomendações de práticas de atividades físicas, participações em oficinas e outros exames clínicos. Tanto para o atendimento nas UBSs quanto no CAPS, é preciso ter em mãos o seu cartão do SUS, um documento de identificação e o comprovante de residência. E atenção, pessoal, depressão é uma coisa muito séria. Antes de julgar, se informe. E se você detectar que alguém da sua família possa estar com depressão ou mesmo você, não perca tempo e procure ajuda médica especializada.